Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Já curte o vídeo antes da gente começar, porque eu sei que você gosta desse vídeo, tá aqui, tá me assistindo, gosta. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E me segue nas redes sociais, tô postando um monte no TikTok, me segue no Instagram também, me segue por aí. Mas antes da gente começar com as notícias mundiais, eu gostaria de dar uma notícia pessoal minha. Eu tô começando essa semana o meu tratamento com a Soul Smile. Isso mesmo, a partir de agora, talvez você me veja por aí usando os alinhadores da Soul Smile. Eu já usei aparelho há muitos anos atrás, quando tava no colégio, até antes do ensino médio, no ensino fundamental que eu usei. E eu tinha os dentes bem tortos, tá? Assim que os meus dentes caíram, os primeiros dentinhos que nasceram na minha boca eram completamente tortos. Só pra você ter uma ideia, assim, mais ou menos visualizar como meus dentes eram, imagina que um dente, ele é assim, tipo, é uma coisa assim, né? Os dois da frente aqui, são dentes assim. Aí agora você imagina que esse dente, ele é meio tipo um livro aberto, ele tá meio assim, sabe? E esse livro aberto, ele tá rasgado no meio. Eles eram bem pra frente, os meus dentes, e tinha um espaço bem grande entre eles. Eu comecei o meu tratamento dentário com 8 anos de idade, eu nem podia colocar um aparelho fixo na minha boca, porque ainda tinha um monte de dente de leite. Fiquei usando o aparelho móvel mesmo, pra já começar a mexer os dentes. E eu só fui parar de usar aparelho com 14 anos. O que acontece é que os dentes, eles, às vezes, eles têm uma tendência a voltar um pouco no lugar se você não usar a contenção direitinho, coisa que eu acabei não fazendo. E além do mais, eu tinha uma contenção também dos meus dentes que acabou caindo há algum tempo atrás, durante a pandemia mesmo até. E aí os meus dentes acabaram voltando um pouco. Você olhando assim, talvez você não consiga visualizar muito bem, porque o problema principal, ele é mais quando eu tô de lado. Que aí você consegue ver que os meus dentes, eles estão se projetando pra frente, como eles eram antigamente. Quando você começa o tratamento na Soul Smile, eles te mostram essa simulação muito legal de como seus dentes vão ficar, que dá pra você ver bem aí o que é o meu problema. Quando a minha contenção caiu e a minha dentista falou que pro dente voltar pro lugar só usando aparelho, a primeira coisa que eu pensei não tem a menor chance no universo de eu colocar um aparelho convencional na minha boca de novo. Porque, assim, Deus sabe o que eu passei. Eu sou uma pessoa desastrada e eu batia a boca frequentemente, eu tava sempre toda cortada, a boca toda destruída. É um negócio que é incômodo demais e muda o formato da sua boca, e eu trabalho com a minha imagem. Jamais iria conseguir usar um aparelho desse hoje em dia. Por isso que eu optei pelos alinhadores. Além de ser super discreto, eles ainda são acessíveis e super tecnológicos. Toda a experiência é super simples. Você vai no consultório da Soul Smile e lá mesmo você já faz os exames, o raio-x, você faz até um scanner 3D dos seus dentes. E aí depois você recebe uma caixinha com 3 meses já de tratamento, que é pra você ir usando em casa. E aí, conforme você for usando as suas plaquinhas, você vai recebendo novas. Dependendo do seu caso, muitas vezes consegue ir até mais rápido do que um aparelho convencional, porque os alinhadores, eles conseguem fazer vários tipos de movimento no seu dente ao mesmo tempo, enquanto o aparelho convencional demora mais nesse processo. E esse mês a Soul Smile tá com uma promoção de parcelamento em 18 vezes sem juros, que é pra você ir pagando os seus dentes novos, assim, na maior calma do universo. E se você usar o meu link que tá aqui embaixo, você ganha uma surpresa que eu não posso te falar o que é, mas eu juro que é uma surpresa bem legal. Esses aqui são meus alinhadores da minha primeira semana, que eu tô começando meu tratamento agora, ó. E quando você coloca eles, ó, você vê que, ó, não dá nem pra aparecer, vocês estão vendo? Não dá pra ver nada. E, ó, eu consigo falar normalmente, não muda em nada, não dá pra perceber, é incrível. Eu queria muito que tivesse existido esse tipo de aparelho quando eu era mais nova, pra eu não precisar ter passado pelo que eu passei. Então conheça a Soul Smile, o link tá aqui na descrição, e agora vamos pro vídeo. E vamos começar pela polêmica mais estúpida que eu já vi nessa internet. Uma moça no Twitter, com @quasemiss, ela fez um post onde ela dizia que ela precisava comer só gelado por X dias, provavelmente foi fazer alguma cirurgia, e o pai dela chegou com vários potes de baço de latte pra ela, já que ela só poderia comer gelato, comprou lá sorvetinho, provavelmente o sorvetinho favorito dela. E o bagulho virou um show de horrores. Teve gente quase chamando a menina de escravocrata, dizendo que os avós, os bisavós dela
açoitaram escravos. Um bagulho, assim, completamente fora de proporção do que estava acontecendo. Várias pessoas criticando a família dela por ter gastado esse dinheiro com sorvete. Muita gente, assim, um show de horrores nas replies desse tweet. E eu quero falar uma coisa aqui que eu acho importante a gente levar isso pra tudo na nossa vida. Não coloque em um indivíduo uma coisa que é um problema do sistema. A culpa de talvez você não ter acesso a um sorvete mais caro não é dela que tem o sorvete mais caro. Ela não tá tirando nada de ninguém. E assim, é importante salientar aqui uma coisa, tá? Nesse caso, eu tô falando de uma pessoa que é uma pessoa ali classe média. Tipo, não é um bilionário. Não é uma pessoa que tem jatinho. Não é uma pessoa que vive uma outra realidade de riqueza. É uma pessoa que pode ter mais grana que você, mas ela ainda tá muito mais próxima da sua realidade do que ela tá da realidade de uma pessoa rica de verdade. Que é uma pessoa milionária, que a gente não sabe como é outra coisa, que a gente não consegue nem imaginar. Então assim, não coloque nessa pessoa a sua frustração tem que ser direcionada para outro lugar. Sua frustração tem que ser direcionada ao governo, a falta de mobilidade social que a gente tem aqui no Brasil, a falta de oportunidade, falta de políticas públicas que deem acesso realmente a bons colégios à maior parte da população, a escândalos de corrupção. Inclusive teve um do MEC há pouquíssimo tempo atrás que rolou, tá? Que eu sugiro que você pesquise sobre. A culpa não é dela que compra o sorvete. Inclusive, o que a gente quer não é que pessoas deixem de comprar um sorvete de qualidade, que não é nem um sorvete tão caro assim, tipo, tá? Se a gente for traduzir só pra dólar, tá? Que é a moeda internacional do bagulho. Se a gente for traduzir um baço de latte pra dólar, nem é um sorvete tão caro assim, e não é dos mais caros também. Tem Häagen-Dazs que é mais caro. O que a gente quer não é fazer uma pessoa deixar de poder gastar 50 reais num pote de sorvete. O que a gente quer é fazer com que todo mundo possa gastar 50 reais no pote de sorvete. Que isso não vai ser um rombo no orçamento de ninguém. Que isso não vai ser o que vai fazer faltar comida na sua mesa. É isso que a gente quer. Então, assim, não adianta ficar puto porque a menina pode gastar 300 reais em sorvete e você não. Não é com ela que você tem que estar puto. Tem muitas coisas que você tem que estar puto. Tem que saber direcionar a nossa raiva. Tem que colocar ela no lugar certo. Estuda, se educa, vai atrás dos responsáveis de fato por isso. Quer fazer uma revolução comunista? Estuda a porra da revolução comunista, então. Ou então vai cobrar dos políticos as mudanças que você quer ver. Não adianta cancelar uma menina na internet porque ela gastou 300 reais de sorvete. Que gente burra. Desculpa, não tem outra palavra que eu possa falar aqui nesse caso, tá? É burrice. É ir reclamar com uma pessoa que não tem nada a ver com o problema que você está passando. Não é sobre isso. Ela não é a causa do seu problema. A causa do seu problema são os milionários de verdade. A causa do seu problema é de fato que existem pessoas que têm bilhões. Isso é muito pior que uma pessoa que gasta 300 reais de sorvete. A gente tem que se revoltar com as coisas certas. Agora, em outra polêmica estranha, no mínimo estranha, tem o Castanhari essa semana. E aí, o Castanhari, ele gravou um vídeo bem longo, de 1 hora, onde ele fala sobre a guerra na Ucrânia. E o Castanhari foi canceladíssimo por esse vídeo. Basicamente, a polêmica toda é de um trecho do vídeo onde ele falaria de Holodomor, que teria sido uma grande fome da Ucrânia, explicando muito rasamente o conceito, tá? Que há discussões se realmente teria existido isso, e se existiu, quais seriam as causas de fato dessa grande fome que teria matado milhares de ucranianos. As pessoas diriam que a culpa é da URSS, mas aí há discussões também se essa culpa foi intencional ou se teria sido uma má administração. Tem várias coisas aí que são discutidas sobre esse fato, se ele existiu, se não existiu, se quem é a culpa, se existiu, enfim. Daí a gente tem, assim, dois lados de cancelamento do Castanhari. Algumas pessoas estão cancelando o Castanhari porque disse que ele falou coisas mentirosas no vídeo dele sobre Holodomor. E tem um outro grupo de pessoas que está cancelando ele porque essas pessoas que não gostaram do que ele falou pediram a fonte do que ele disse. E ele meio que não deu. Ele só falou que o vídeo tinha sido aprovado por jornalistas e historiadores, colocou lá o link das pessoas e meio que ficou por isso mesmo. E a galera lá em cima dele. E aí eu tenho 2 comentários pra fazer. O primeiro é que eu fui assistir o tal trecho que virou essa grande polêmica. E eu não entendi por que caralho que virou uma polêmica, porque ele fala exatamente o que eu falei aqui, de uma forma mais completa. Basicamente, ele fala que há discussões se o negócio foi real ou não,
se existiu ou não, de quem é a culpa ou não. Ele fala que não existe um consenso se o Holodomor realmente existiu. Eu achei que ele foi super neutro, porque ele deu ali os dois lados e disse, ó, é isso aqui. Tem um grupo que diz isso, um grupo que diz aquilo. Só que o grupo que diz que o Holodomor não aconteceu ficou muito puto de sequer ele ter mencionado o Holodomor, de ter explicado o que foi, de dizer que poderia ter existido. Teve alguns comentários na internet bem pesados sobre isso. E tem o resto da galera que fala da fonte. E aí, gente, assim, realmente, de fato, no entretenimento, até quando você vê, assim, o Jornal Nacional e tal, as fontes, elas não são... Porque não é um texto acadêmico, você não tem que passar pela norma ABNT da mesma forma que você precisaria se você fosse fazer um texto acadêmico, se você for apresentar teu TCC. Aquilo ali é uma obra de entretenimento. Por mais que tenha ali um teor documental, se você for assistir qualquer documentário, tá? Os documentários, eles também têm fontes muitas vezes duvidosas. E eles estão aí se apresentando como documentário. Gente, tem documentário de gente dizendo que viu alienígena. Sim, e aí as fontes, a gente pode confiar num negócio desse? Porque é, acima de tudo, uma obra de entretenimento. E tem ali o viés da pessoa e não precisa ter todas essas fontes que a galera quer que ele apresente dessa forma. Claro que eu concordo que é super de bom tom dar a fonte, pediu a fonte, dá a fonte. Mas não dá pra cancelar a pessoa de um negócio de entretenimento porque ela não te deu a fonte, porque ela não é obrigada realmente a te dar a fonte. E aí que entra o que eu sempre digo aqui, não gostou, não consome. Você não gostou do conteúdo da pessoa, você não concorda com o conteúdo de uma pessoa, não consome. E outra coisa aqui também que eu acho importante a gente dizer, ninguém vai concordar com ninguém 100% do tempo. Às vezes você assiste alguém e você, de vez em quando, você discorda daquela pessoa, mas é porque a vida real é assim mesmo. A outra pessoa, ela é uma outra pessoa. Né? Porque se fosse pensar igual a você, seria você. E não é outra. Ninguém vai concordar com ninguém o tempo inteiro. E aí, se você não gosta do Castanhari, não gosta do conteúdo do Castanhari, você tem todo o direito do mundo de não gostar, de não querer consumir, de não concordar e tal. Mas né, não precisa tornar uma coisa dessas num fato gigantesco, quando na verdade, assim, analisando os fatos, não foi lá grandes coisas. Não foi, assim, nada demais. Eu entendo que a internet às vezes pega algumas pessoas pra Cristo, sabe? Você pega bode de uma pessoa, e aí, tipo, tem uma galera que pega bode do Castanhari, pega bode porque pega bode de todo mundo. Porque a gente tem bode das pessoas mesmo. Se cansa de olhar pra cara da pessoa. Um dia a pessoa disse um negócio que você não gostou, e tu pegou um ranço pro resto da vida. E acontece. Mas assim, eu acho que a gente tem que saber medir as nossas reações, sabe? Na internet. O quanto que a gente tá puto com uma pessoa e o quanto realmente, de fato, aquela pessoa fez alguma coisa bizarra que a gente precisa ficar tão puto como ela, sabe? E assim, realmente, eu concordo, tá? Colocar a fonte é uma coisa que indica a qualidade ali e tal. Mas assim, acho que as coisas não precisam sair de proporção. Acho que as pessoas tomaram uma proporção muito grande por outros motivos até que não foram as fontes, sabe? Acho que tem mais a ver com o que ele falou, com a galera não gostar do que ele disse, do que necessariamente com o rolê das fontes. Até porque ele colocou lá as pessoas que ajudaram ele a fazer um negócio, que de certa forma é uma fonte. E aí tu gostou ou não gostou da fonte, aí já é outra coisa, né? Assim, tipo, no meu ver, é um negócio que meio que todo mundo cagou no pau um pouco. Tipo, a galera não gostou do que ele falou, levou pra um outro patamar, sendo que, pra mim, ele foi super neutro. E aí, colocaram um negócio das fontes. Daí, ele não quis dar as fontes. Que, assim, poderia ter calado a boca de todo mundo só dando fonte, né? Sim, e já ia encerrar o assunto, mas não quis dar fonte. Daí, piorou a situação. Uma sucessão de coisas erradas, assim, que transformou o problema num negócio muito maior do que deveria ter sido. De todos lá, todo mundo fez alguma coisa que piorou. E quero saber se você conseguiu comprar o seu ingresso pro Rock in Rio, porque quase todos os dias já estão esgotados. Eu, burra, esqueci e não consegui comprar meu ingresso. Mas se você conseguiu comprar o ingresso pro dia do Justin Bieber, sinta-se extremamente sortudo, pois esgotou em tempo recorde. Foram 12 minutos que esgotou os ingressos. Espero que ele faça outro show que não seja no Rock in Rio, pra eu poder ver. Infelizmente, muito Belieber, sim. E a treta que o Ezra Miller, se fala assim, Ezra, falei tão bonito, né? Botei um sotaque aí que eu não sei nem de onde é. Se meteu nessa semana. Basicamente, Ezra foi preso no Havaí por ter atacado pessoas num bar. Chegou até a rolar chuva de dardos num cara aleatório do bar, tá? Tipo, jogar dardos mesmo, sabe? Não é pessoa que é dardo de bar, que tem um negócio que machuca, uma agulhona,
jogou no cara. E agora, as consequências, elas estão vindo. Basicamente, todos os projetos em que o Ezra tava foram cancelados. De si, todo o futuro do personagem dele do The Flash foi cancelado. Parece que ainda vai sair o filme do The Flash, afinal o filme já tá basicamente pronto. Mas o personagem teve seu futuro ali meio cancelado. Pelo menos o personagem sendo interpretado pelo ator não existiria mais. E parece que o personagem de Ezra, que tá nos Animais Fantásticos, também vai ser retirado. Ou pelo menos o ator não vai estar mais no projeto. E aí parece que esse histórico de comportamento conturbado não é de agora. Em 2020, o ator foi gravado na Islândia enforcando uma fã. A menina fez uma brincadeira com ele e ele simplesmente chegou lá na jugular já. E tem vídeo, né? Porque foi gravado. A menina ainda é derrubada no chão, assim, o caos. Não só isso, mas também teve um rolê com um casal de amigos do ator que teria pedido uma medida de restrição contra ele, que ele teve um surto, roubou os documentos do casal, todo um rolê. Uma pessoa que participou da produção de The Flash, ela falou que durante as gravações o ator tinha várias crises e que às vezes depois de um surto assim, ele dizia que ele não tinha controle sobre ele mesmo. E agora, vocês lembram que alguns Fadels News atrás a gente falou sobre o caso de um garoto que acordou numa praia com o intestino pra fora, sem grande parte do intestino, sobrou só 10 centímetros de intestino delgado, que tinha sido tudo cortado, ele não lembrava, ele tinha tomado droga e não lembrava de nada. E a fofoca inicial desse caso era de que a namorada que tava com ele, que tinha atacado ele, que ela estudava medicina, que ela tinha sonho de operar alguém e que ela teria feito isso. E aí a família soltou várias notas, o próprio menino falou publicamente de que não tinha sido a namorada dele, de que era para as pessoas pararem de atacar a namorada, que ela não tinha nada a ver com isso, que ela também era uma vítima, que tinha sido um assalto, que eles tinham sido atacados na praia. Gente, essa história teve mais uma reviravolta. A namorada foi indiciada pelo Ministério Público. Foi denunciada como agressora, de que ela teria feito isso. A denúncia que foi feita pela Polícia Civil falou que a namorada, chamada Lívia Lima, de 20 anos, agiu por motivação desconhecida e impulsionada pelo uso de drogas. Ela não foi presa, vai responder em liberdade. E se ela for condenada, a prisão é de 2 a 8 anos. Porque é lesão corporal grave, não é tentativa de assassinato. Gente, eu tenho muitas perguntas pra fazer. Quando saiu o laudo do que o menino tinha consumido, tinha um remédio que é um anestésico muito forte, tipo uma morfina, da família da morfina, que tava no corpo dele. Como que isso foi parar ali? Coisa da minha cabeça, tá? Especulações total, não tô dizendo que foi. Mas não parece que teria sido uma coisa planejada, então, tipo, da pessoa ter levado o negócio que é o anestésico. Não parece isso? E outra coisa, que eu tenho uma dúvida muito grande e eu espero muito que algum médico esteja assistindo este vídeo agora e possa deixar aqui nos comentários, aí vocês curtam bastante que é pra eu conseguir achar. Porque assim, olha só, quando esse caso saiu pela primeira vez, eu vi várias pessoas falando que não se vive sem o intestino delgado. E, de acordo com o laudo médico, o menino só teria agora 10 centímetros de intestino delgado. E eu tinha visto pessoas falando na internet que não dá pra sobreviver com isso. Ele foi internado agora de novo, novamente. Ele ficou menos de um mês fora do hospital, foi internado de novo, mas aparentemente seria febre, teria tipo uma infecção. Vai ficar tudo bem com esse menino se ele só tiver 10 centímetros de intestino delgado? Porque isso é o que mais me assombra. Que o intestino delgado dele foi inteiro pro lixo. Sobrou 10 centímetros. Não tô zoando, está no laudo médico. É isso. Esse caso é um desses bagulho que... eu não sei, eu não tenho palavras pra isso. Eu preciso saber o que aconteceu. Pra mim é surreal. Completamente surreal. Tudo desde o início. Eu espero que fique tudo bem com ele. Porque eu quero muito que ele fique bem. Que isso não seja, tipo, a ruína da vida dele. Imagina só, tipo, por um negócio que você e a sua namorada usaram droga um dia, de repente você não tem mais intestino. Ah, não dá isso pra mim. E agora a gente vai pra parte mais pesada desse vídeo, que a gente precisa falar sobre a guerra na Ucrânia. Já tem algumas semanas que eu não falo muito sobre, não tava tendo muitas novidades substanciais sobre a guerra.
Mas o que acontece é que agora, nessa última semana, basicamente a Rússia tirou as tropas da zona norte, que é onde fica Kiev, e transferiu para Donbas, que é uma região separatista da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele acredita que isso é um resultado da resistência da Ucrânia, que eles não conseguiram dominar a capital da forma com que eles gostariam. E aí, conforme eles foram retomando o controle de Kiev, eles encontraram cenas bem chocantes. Eu não vou colocar as imagens aqui para esse vídeo não ser desmonetizado, mas eles encontraram vários corpos de civis ucranianos, alguns com as mãos amarradas para trás, com tiros na nuca, como se fosse realmente uma execução mesmo. Até agora, o momento que eu tô gravando esse vídeo, fala-se de em torno de 340 corpos. Além disso, tem várias minas terrestres espalhadas pela região. A Rússia nega veementemente ter matado qualquer civil, porque isso seria considerado um crime de guerra. Eles dizem que isso não aconteceu, mas tem circulado na internet vários vídeos e tem inclusive imagens de satélite que mostram os corpos espalhados pela cidade. Além disso, os relatos até agora são de que teriam várias pessoas que foram assassinadas, torturadas, pessoas que tiveram membros amputados e mulheres estupradas. Nesse caso de estupro, são relatos muito fortes. Eu não vou falar aqui pra não dar gatilho em ninguém. De mulheres sendo estupradas na frente de familiares. Coisas muito fortes mesmo. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui e dizer que a gente vê esse tipo de violência, às vezes, como uma coisa muito sexual. E principalmente em guerras, isso é extremamente comum, porque é uma forma de você subjugar um povo. Você faz isso, essa violência, você faz com que as pessoas se sintam desamparadas. Você violenta uma mulher na frente da família dela, na frente dos filhos dela. Isso é uma forma não só de violentar aquela mulher, como violentar toda aquele núcleo familiar. Esse tipo de violência não é uma coisa só sexual, é uma coisa também de você querer subjugar a pessoa. É um tipo de controle, é um tipo de humilhação, é uma coisa, é muito mais forte. É muita coisa, não é um simples ato. Tem um significado muito forte, tem um peso muito forte. Isso é uma coisa que é usada contra povos que foram dominados há milênia. E acontece que a Rússia, o Vladimir Putin, vai ser julgado por esses crimes de guerra. Eles estão tentando acelerar esse processo, mas eu já adianto que é um processo muito lento, que demora anos. E é difícil, às vezes, até você ter de fato uma condenação. Você precisa primeiro provar que de fato foram russos que fizeram isso. Que hoje em dia é um pouco mais fácil, porque a gente tem vídeos, a gente tem imagens de satélite, a gente tem algumas formas novas de provar esse tipo de coisa, mas ainda assim você precisa provar. E mesmo assim é um processo extremamente burocrático e lento. Então, de verdade, eu não acho que a gente vai ter uma resolução para isso num futuro próximo, assim. E em resposta a isso, vários países estão colocando novas sanções à Rússia. Que eu, assim, no alto da minha ignorância, nem sabia que ainda era possível. Eu achava que já tinham colocado todas as sanções possíveis na Rússia, mas aparentemente ainda tem sanção pra colocar. E dessa vez eles estão colocando sanção até nas filhas do Vladimir Putin. Sim, cara, os Estados Unidos sancionou as filhas dele. O argumento pra isso é dizendo que os familiares, assim, familiares próximos, escondem parte do dinheiro do Putin. Então, as sanções são aplicadas, começam a ser aplicadas a elas também. Basicamente, elas não podem operar nada financeiramente nos Estados Unidos, nada que tenha a ver com o sistema financeiro americano, adeus. E se elas têm algum bem nos Estados Unidos, esse bem é congelado. Basicamente, os Estados Unidos estão tentando fazer é transformar a Rússia num pária na economia mundial. Eu vi uma matéria de um especialista que disse que a Rússia, depois dessa guerra, deixaria de ser uma grande economia. Tantos danos econômicos que ela iria levar, que ela não seria mais tão forte quanto ela é. Há quem concorde com isso, há quem não concorde com isso, mas a verdade é que essa guerra ainda parece tá longe de acabar. Eu tô evitando falar tanto dela porque eu sei que é um assunto pesado e a gente não tá tendo tantas mudanças significativas. Quando voltar a ter alguma coisa maior, a gente volta a falar aqui sobre ela, tá? Até porque eu não sou nenhuma especialista, por isso que eu tento não entrar muito a fundo nesse assunto. Eu acho que vocês têm outros meios melhores de se informar pela guerra do que por mim, que sou apenas uma menina no YouTube, né? Eu não sou especialista nesse caso de nada disso. E é um assunto bem sério, tá? Então eu recomendo que vocês procurem
outras fontes que não seja por mim. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!